Jesus Cristo, o único Salvador. Oh, glórias! Nós ficamos felizes porque fomos alcançados pela grande graça de Deus. Nós sabemos, amados, que a graça do Senhor é para com todos os homens. Todos aqueles que abrirem os seus corações e aceitarem a mensagem do Senhor, a Bíblia diz que este será salvo. Essa é uma verdade que nós precisamos cultivar, buscar e vivenciá-la no nosso dia a dia. Outro aspecto é que aqueles que já foram alcançados, que já vivem a graça do Senhor, estes têm como missão levar esta palavra para o seu amigo, para o seu companheiro, para aqueles que lhes são próximos, para que eles também sejam alcançados pela grande misericórdia de Deus e que possam fazer um compromisso verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Essa é uma afirmativa profunda, irmãos, que leva-nos a entender que eu preciso de Deus, que eu preciso querer Jesus, que eu preciso, amados, colocar a minha vida em sintonia com a vontade do Mestre. Deixa-nos claro que nós não nascemos para o céu ou para o inferno, mas com a oportunidade de escolhermos servir ou não servir ao Todo-Poderoso. E o texto diz: todo aquele que nele crê. Eis a chave: crer, confiar, ter fé em Deus, e estes com certeza terão as suas vidas transformadas para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco. Nos dá a revelação da palavra, Senhor, o entendimento, para que possamos sair ainda mais conhecedores da Tua vontade. Fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Jesus Cristo, o único Salvador. Irmãos, nós sabemos da necessidade da salvação. Ela é necessária a todo ser humano, haja vista que a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual a afirmativa? O salário, a recompensa, o fim do pecado é a morte, não a morte física necessariamente, mas a morte eterna. Todos aqueles, amados, que cultivarem uma vida de pecado, esses morrerão sem Cristo Jesus nas suas vidas. E o presente, o dom de Deus, a salvação, ela é gratuita e nos é dada pelo Pai e leva-nos para uma vida eterna na sua presença. Irmãos, a salvação é necessária porque se não houver essa dedicação, esta consagração, esta doação, irmãos, não seremos libertos do pecado, não haverá libertação na nossa vida e a consequência não é das melhores. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos amou de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, a ponto de nos dar a oportunidade de sermos salvos, libertos do pecado. A Bíblia deixa claro que todos pecaram, todos, independente de quem seja, excetuando, claro, Jesus Cristo. Todo ser que nasceu de mulher, nasceu em pecado. Essa é uma verdade, amados. E estes naturalmente estão condenados ao inferno. Não existe pessoa boazinha, sem aceitar Jesus, que tenha acesso aos céus. É preciso que aqueles que tenham Cristo, naturalmente, sejam bons. Essa que é a verdade. Portanto, irmãos, a salvação é uma necessidade e nós não podemos fechar a boca e temos que testemunhar de Cristo e usar dos meios que estão ao nosso alcance para levar esta palavra às pessoas. Amém? Outro aspecto que nós precisamos sempre enfatizar nas nossas pregações: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós sabemos, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. Ele é um com Deus. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. Amém? Esta é a verdade. Portanto, Jesus não é um Deus menor. Jesus é Deus. Mas o amor para conosco foi tão intenso, tão grande, amados, que ele nasceu como homem, porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Eis a chave da salvação. E essa chave nos é dada. O Senhor nos concede a oportunidade de, entendendo a mensagem de salvação, sermos alcançados pela sua graça e recebermos o dom gratuito, recebermos a bênção de estarmos eternamente com Ele na glória. Eis o porquê, queridos, que Jesus é importante. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo. Jesus é tudo sobre a face da terra. Certamente nós não vamos compreender a dimensão do amor de Cristo. É difícil você compreender o amor do Senhor. Haja vista que o nosso amor é tão falho. Nós não temos a dimensão do amor divino. No entanto, amados, algo você pode ter certeza. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão magnífico, extraordinário, que você não compreende. Só isso. Amém? E paremos por aí para nós não pecarmos contra o Senhor. Mas o amor de Deus é grande demais. A graça do Eterno para conosco não tem fim. E eis o porquê que nós temos que doar a nossa vida a Jesus. Vivermos Cristo, amarmos verdadeiramente o Senhor com todas as nossas forças. E por falar em amor, irmãos, você ama Jesus? Será que de fato nós amamos a Cristo? Às vezes eu me questiono, será que eu amo a Jesus? Será que de fato eu amo a Cristo? Será que de fato nós temos amado a Jesus, amados? Será que de fato há um amor verdadeiro no nosso coração para com Cristo? Se nós compreendêssemos a dimensão do amor, daquilo que Deus fez para conosco, certamente viveríamos só para Ele, 24 horas por dia, e seria pouco. João capítulo 14, versículo 21. Ouça essa afirmação do próprio Cristo. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Oh, glórias! Veja, irmãos, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Qual a prova do nosso amor para com o Senhor? Fidelidade, obediência, entrega total. É o próprio Cristo que afirma isso. E mais à frente, João capítulo 14, versículo 24, está escrito: quem não me ama, quem disse? Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, gente? Veja que bênção, irmãos. Cristo fala, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se nós não guardamos as palavras de Cristo, não adianta sairmos falando por aí, eu amo Jesus, Jesus é amor, Jesus é tudo na minha vida, Jesus é meu todo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não adianta, amados. Os nossos atos, as nossas ações marcam se amamos ou não a Jesus Cristo. Ei, amados, isso é tão profundo, irmãos, mas tão profundo, que às vezes você tem que refletir bastante sobre isso. Refletir, perguntar a si mesmo, será que eu amo a Jesus? Mas se eu amo Jesus, por que é que eu não vivo a verdade dele da forma que ele cobra, da forma que ele exige? Onde está o erro? E certamente, irmãos, o erro está em nosso coração, que é apaixonado pelo mundo, apaixonado pelas coisas que não têm valor, e que deixa Jesus em segundo plano, e que deixa todas as coisas em segundo plano, e que, se sobrar tempo, eu ofereço para Jesus. Isso ou aquilo outro, eu ofereço para Jesus. Mas,
não tem o cuidado de entronizar Jesus em primeiro lugar na existência. Queridos, uma realidade. Se nós não vivemos os mandamentos de Cristo Jesus, você pode ser a melhor pessoa sobre a face da terra. Não vai para o céu. Não vai, amados. Nós temos que ser claros com relação a isso. Não sejamos hipócritas com relação à verdade de Cristo. E ele diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E reafirma, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E nós temos visto tantos que, mergulhados na mentira, mergulhados no adultério, na prostituição, nos vícios, e a lista de pecado é interminável. Estão ali praticando, mas acham que amam a Cristo. E saem por aí dizendo que Jesus é seu amor. São apenas, amados, meros hipócritas que de fato não conhecem a Cristo Jesus. Não nos enquadremos nessa classe, porque ela não está em comunhão com o Senhor. Amém? Outro aspecto que nós temos visto e constatado em nosso dia a dia. Muitos dizem por aí, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. Você já ouviu isso? Provavelmente. Provavelmente porque tem sido difundido na sociedade que você encontra Jesus no final de todos os caminhos. Mas não é assim que a Bíblia diz, amados. A palavra nos coloca de forma clara e está em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Amém? Como nós sabemos que Jesus não é mentiroso, que a mentira não faz parte do caráter do cristão, quanto mais de Jesus. Se esta afirmativa é verdadeira, resta-nos entender que não há, lá no final dos caminhos diversos, uma porta para os céus. Mas sim, é preciso no dia a dia vivermos a verdade de Cristo. Pagarmos o preço de sermos do Senhor, para que possamos alcançar a salvação tão maravilhosa que Deus tem reservada para cada um de nós. No entanto, amados, o diabo, na sua astúcia, na sua grande sabedoria, ele tem procurado enganar as pessoas. Tem procurado enganar, irmãos, e nós temos visto que a religiosidade tem sido um caos. Quantas pessoas religiosas, talvez crentes religiosos, cristãos religiosos, ou seguindo religiões as mais diversas, porque religião tem para todos os sabores, todos os gostos, todos os ouvidos, para todos os olhos. Há sempre, irmãos, há sempre um viés religioso para aquele que a busca. E está lá na frente. No entanto, a verdadeira religião é aquela que cultiva a fé em Cristo Jesus acima de todas as coisas. A fé em Cristo. Cristo é o centro. A verdadeira religião é cristocêntrica. É a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Outro aspecto que tem envolvido hoje a igreja chama-se misticismo. Meu Deus, quantos místicos! O que é o misticismo? É quando as pessoas olham para os objetos e acham que eles têm poder. Olham para o homem e acham que eles são maiores do que vocês. Olham para uma diversidade de fatores, de situações e acham que aquilo é mais importante do que uma vida dobrada aos pés de Cristo Jesus. E cada dia, irmãos, o misticismo ganha força dentro da igreja chamada evangélica. É uma igreja que vive um sincretismo com o paganismo, um sincretismo com o judaísmo, um sincretismo com os ismos da vida. Com os ismos da vida. Nós, como servos do Senhor, aqueles que amamos a Cristo,
que entendemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, temos que vigiar, porque o misticismo ele é envolvente. As coisas místicas são envolventes. E você tem uma grande vontade de usar algo, porque alguém diz que aquele objeto pode mudar a tua vida. Ah, se eu pendurar no meu pescoço, nada pode tocar-me. Se eu colocar na minha carteira, nada pode tocar-me. Terei o corpo fechado, isso, eu, aquilo, e vai por aí. E os crentes seguindo os mesmos passos ditados pelas trevas. Tem que vigiar, temos que estar atentos a estas situações. Entre outras tantas, nós temos visto as vãs filosofias que se levantam. Temos visto as discussões filosóficas que não levam o homem para a presença do Senhor, mas que cresce. Cada dia uma filosofia diferente. Talvez você não saiba nada de filosofia, mas muitas vezes está defendendo princípios filosóficos mesmo sem saber. Tudo aquilo, irmãos, que foge ao controle da palavra, que foge à verdade bíblica, tem um fundo religioso, místico e ou filosófico, mesmo que você não domine essa situação. E muitos estão defendendo esses princípios em detrimento da vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se tu queres ir para os céus, fundamente-se na Bíblia. E a Bíblia é o Verbo. E o Verbo é Cristo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eis a salvação para cada um de nós. Vale ressaltar, amados, que nós não podemos fugir das orientações que são dadas por Deus. Nunca fuja das orientações de Deus, achando que o homem tem razão, porque o homem entende, porque o homem isso e ou aquilo. Mas se eles ensinam o contrário à palavra de Deus, se as orientações fogem aos princípios do eterno, não devemos dar valor, não devemos aceitá-las de forma alguma. Lembre-se, todos os caminhos e religiões não levam a Deus, mas levam à perdição. O único caminho é Jesus. A única verdade é Jesus. E a única vida é Jesus. E é através dessa realidade que nós podemos nos achegar ao Todo-Poderoso. Outro aspecto que nós precisamos considerar com relação aos caminhos, religiões e coisas semelhantes, elas são boas. Será que essa diversidade de religiões que tem por aí, será que elas são boas? A diversidade de caminhos, será que são bons? São válidos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo e afirma: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é Ele? Jesus Cristo. Só há um mediador, irmãos. Só há um mediador entre Deus e a humanidade. Entenda isso. Portanto, todos os caminhos, eles não devem ser considerados como bons, mas apenas um único caminho, que é Cristo Jesus. As religiões, amados, geralmente são usadas pelo inimigo de nossa alma, para distorcer a verdade de Deus, para desviar o homem do foco, e o foco é Jesus. E temos visto que os homens estão sendo desviados de Cristo, levados para uma série de situações que cada dia mais os afastam do Senhor. Irmãos, nem tudo que falam de Deus é verdade. Nem tudo que dizem, eu sirvo a Deus, é verdade. Nós temos que entender que a verdade do Senhor está ancorada, alicerçada na palavra, na Bíblia. Isto sim é a verdade. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Aleluias. Veja a profundidade dessa afirmação. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos. Se quisermos ir para o céu, nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. E essa graça, amados, é por meio da fé.
Nós temos que crer no Senhor, confiar no Senhor. Mas não adianta eu afirmar, eu tenho uma grande fé em Deus, se eu não vivo essa fé no dia a dia. Você bate na porta de alguém e fala de Cristo. E essa pessoa abre a boca e diz, eu tenho uma grande fé em Deus. Mas você olha para os seus atos, para as suas ações e não consegue ver Jesus. Quem está errado? Nós vemos que as pessoas lançam mão dessa afirmação, eu tenho fé, quando na verdade não creem em Deus. Esta é a realidade. Amados, Jesus veio como caminho, o elo de ligação. É Ele que nos liga ao Pai. Não necessitamos de nenhum outro intermediário. Essa onda de intermediário. Nós temos hoje um tanto de defuntos que agem como intermediários entre Deus e os homens. Mas não são, amados. A Bíblia diz que só existe só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos colocar o nosso coração nesta verdade e defendermos a nossa fé em Jesus. Outro aspecto, todos os caminhos e religiões são boas? Outro aspecto que você precisa considerar, boas obras não levam ninguém para os céus. Hoje dizem por aí, eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo. É mais que dever. É mais que dever do ser humano ser alguém do bem. Mas não é suficiente para que alcancem a salvação. Não é o suficiente. As boas obras não levam ninguém para os céus. Leva para o inferno, mas não para os céus. No entanto, amados, a fé em Deus, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós doamos a nossa vida, quando nós falamos para Cristo, Senhor, aqui está a minha vida, Deus, toma conta de mim, porque eu sou teu. A partir desse momento, as boas obras tornam-se uma necessidade, uma obrigação. Você que é servo de Deus, é tua obrigação praticar boas obras. Mas não, é tua obrigação. Não tem nem mais nem menos. É tua obrigação praticar boas obras, porque assim Jesus o fez e deixou-nos o exemplo. É preciso analisarmos ainda, irmãos, que sábado não salva. Não salva. Subir monte não salva. Também não. Andar de joelho pelas ruas não salva. Carregar algo pendurado no pescoço não salva. Ter um objeto pendurado na porta da tua casa não purifica a tua casa, nem tampouco salva a tua casa. Só Jesus, irmãos, só Jesus. Só Jesus. Eis o canal da salvação, Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amém? Essa é a verdade que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia. Quando nós estamos falando de Cristo Jesus, aparecem os doutores que dizem, a vida acaba aqui mesmo. Acaba aqui mesmo, morreu, deixou de existir, ou vai para um lugar, ou você acha que Jesus vai me deixar sofrer no inferno, e vem 1000 desculpas para tentar justificar o seu futuro eterno. No entanto, irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, joga por terra todos esses argumentos. E diz a palavra, cada pessoa tem de morrer uma vez só. Veja, a palavra é clara. Cada pessoa tem que morrer uma vez só. Ou seja, se morreu, não vai para o plano espiritual, ficar no lugar ali, não sei o quê, esperando uma criança nascer para reencarnação. Ou alguém fazer uma oração para que essa pessoa seja levada à glória e coisas desse tipo que hoje defendem por aí. A Bíblia diz, Hebreus 9, versículo 27, vou repetir a leitura. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. É clara a palavra, não é? Eu sei que vão contestar, mas não é desta forma. Por que contestam? Porque querem uma Bíblia segundo o seu próprio coração. Eles querem uma Bíblia segundo o seu próprio entendimento. Eles querem uma Bíblia
permissiva, uma Bíblia que tenha espaço para que eles possam viver e que seus argumentos sejam válidos. Mas a palavra de Deus é imutável. A palavra do Senhor nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. E é impossível que nela haja engano. Portanto, amados, aqueles que morrem sem Cristo Jesus, que partem desta vida para a vida espiritual, para a dimensão espiritual sem Cristo Jesus, selou o seu destino. Depois da morte, vem o julgamento. E se porventura não fizeram a vontade do Senhor, serão condenados. A Bíblia fala de forma clara que estes são levados ao céu ou ao inferno. Se viveram segundo Cristo Jesus, amaram a Cristo, serão levados ao céu. Se porventura viveram no pecado, na prática de tudo aquilo que desagrada ao Todo-Poderoso, serão condenados e estarão eternamente afastados do Senhor no lugar de sofrimento. Não há como livrar-se dessa condenação eterna. Não há como livrar-se. Haja vista que será a justiça de Deus se manifestando de uma forma eficaz, de uma forma verdadeira. Amém? Mas o que é salvação? Como ser salvo? E por que ser salvo? Salvo de quê? Salvo de quê? Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Amém? O que é salvação, irmãos? Salvação, amados, é a libertação que Deus nos dá do pecado. Ele vem, trabalha nosso coração. Nós cremos na sua mensagem, ou aceitamos como Salvador. Nós confessamos os nossos pecados, arrependidos, confessamos os nossos pecados. E a Bíblia diz que o Senhor nos purifica, nos lava e nos faz em nova criatura. Se não passarmos por este processo, é impossível alcançarmos o céu. É um processo igual para todos, seja pessoa rica, seja pobre, seja negra, seja branca. Não importa a condição social, não importa a raça, não importa nada. Todos estão na mesma situação. Todos nasceram em pecado. E se não passarem por essa transformação, diz a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 3, bem no final. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos entender a restauração espiritual. Só a alcançaremos se estivermos em comunhão verdadeira com o Senhor, vivendo Deus acima de todas as coisas. Mas, afinal, é fácil ou é difícil receber essa salvação? É fácil ou é difícil? Atos capítulo 3, versículo 19, responde-nos de forma clara. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Oh, glórias! Nada foi tão fácil sobre a face da terra. Nada foi tão fácil. Mas por que é tão fácil, irmãos? Porque o amor do Senhor é grande demais para conosco. E Ele facilitou-nos. Quando Cristo morreu na cruz, Ele abriu-nos a porta. E a porta está aberta e precisamos passar por ela. Precisamos receber a Cristo. Arrependidos, confessarmos a nossa vida de pecado. Nossos pecados, nossos erros. Nos colocarmos diante do Senhor e falarmos, Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero uma mudança. Eu quero uma transformação. Eu quero a nova vida. Abrace o Senhor. Abrace o Senhor, aceitando-o como o Salvador. E a partir desse momento, irmãos, arrependimento só é arrependimento se houver resultados. Tipo assim, eu estou arrependido, me arrependi, não sei o quê, mas amanhã está na mesma prática. Isso não é arrependimento.
Não existe arrependimento dessa forma. Você pode até tropeçar, porém não estará de acordo com aquela situação e buscará de Deus novamente a restauração. Deixe-me dar um exemplo. Uma pessoa é ruim, mentirosa, por exemplo. Ela vem, ela reconhece seu pecado. Deus, eu sou mentiroso, todas as minhas palavras são mentirosas. Ah, Senhor, estou arrependido. Me perdoa, me purifica, lava meu coração. O Senhor faz isso, se houver sinceridade. Muitas vezes a pessoa está fazendo aquele ato com sinceridade. Mas ele não vigia. E amanhã voltou às velhas práticas. O arrependimento foi anulado. Não tem efeito. Voltou ao velho estado. Arrependimento, irmãos, leva-nos a lutar contra o pecado até o sangue. Leva-nos a buscar a nova vida, a amar a Cristo com todas as nossas forças. E o arrependimento, irmãos, é resultado do crer em Deus. Eu creio, eu me arrependo, eu creio, eu confesso o meu pecado, eu creio, eu vou procurar fazer a vontade do Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu ser. Amém? Receber a salvação é extremamente fácil. É só olhar para Cristo. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu ser. É assim que é a salvação. Não é preciso fazermos coisas mirabolantes, extraordinárias. Não, é só abrir o coração e muitas vezes no secreto, ali que ninguém está vendo, você abre o coração e convida Jesus para entrar. Oh, glórias! E por fim, irmãos, aqueles que amam a Cristo, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, têm uma promessa maravilhosa para a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, palavras de Cristo, promessa do Senhor. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas estas coisas. Ô bênção! É a promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Essa promessa, ela está envolta na prosperidade. Ela está envolta talvez na tua saúde, na paz, no teu crescimento, no coração dominado e alegre com a presença do Mestre. Quando Deus promete cuidar de nós, Ele não faz pela metade. Ele faz de forma completa. Basta que você confie e o tenha como Senhor e Salvador da sua vida. E aqueles que certamente o têm como Senhor e Salvador, esses o colocam em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar. Não precisa entrar em detalhes. Primeiro lugar é primeiro lugar. Amém? E aquilo que Deus quer é Deus e a vontade de Deus. Deus e a vontade de Deus deve ocupar o lugar mais alto da tua existência. E prepare-te para receber as bênçãos que o Mestre tem para você. Esta é a promessa, irmãos. Esta é a promessa. Este é o nosso Jesus, o único Salvador. Esse é o nosso Jesus, aquele que nos salva, aquele que é o Filho de Deus, aquele que nos amou tanto, a ponto de morrer na cruz. Este, amados, é aquele que abre a possibilidade do ser humano amá-lo com todas as suas forças e que nos dá o entendimento que não são todos os caminhos que conduzem aos céus, mas que Ele é o único caminho, a única verdade. E ainda enche o nosso coração de esperança, porque fala-nos que a vida não acaba com a morte, é apenas o início de uma eternidade, um tempo sem fim, que pode ser de gozo pleno, de satisfação plena, mas também pode ser de sofrimento sem fim, terrivelmente sem fim. E que tudo isso nós alcançamos a partir do momento que nós cremos no Senhor, arrependidos confessamos o nosso pecado, entregamos o nosso ser a Ele e falamos para Jesus, entra na minha vida. Amém? E a partir desse momento, prepara-te para ser balançado pelo poder de Deus, pela glória do Senhor, pelas bênçãos do Mestre.
aqueles que amam a Cristo, levam esta mensagem aos 4 cantos da terra. E os 4 cantos da terra está na tua vizinhança, está no seu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país e nos 4 cantos da terra. Entenda dessa forma. Esses que amam a Cristo Jesus não guardam essa mensagem poderosa no seu coração, mas têm prazer em testemunhar dela. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar. Senhor, eu quero clamar, Pai, que esta palavra fique guardada, para que nós possamos entender a Tua vontade e nos doarmos cada dia mais e levarmos, Pai, essa mensagem de salvação a esses que carecem. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Envolva-nos com Teu Espírito. Oh, Deus, usa-nos como instrumentos para que nós possamos manifestar a Tua glória à sociedade, àqueles que são nossos próximos, a esta nação, meu Deus. Cuida de nós, Pai. Guarda Teu povo. É meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 874.